poder a gente fazer vídeos separados. Bom, pessoal, vamos falar agora então sobre regulação da expressão gênica, tá? Nós falamos nas últimas duas aulas, assim, né, mais ou menos, nós falamos da expressão gênica. E expressão gênica é o quê? A gente falou dos genes, lá quando a gente falou de transcrição e processamento do RNA, né? Nós temos os genes no DNA e que vão se expressar, né, a partir da transcrição. Transcrição para RNA, pode ser RNA mensageiro ou algum RNA funcional. Se for mensageiro, aí tem o processo de tradução para chegar em proteínas. E a partir disso é que a gente tem o nosso fenótipo. Nosso genótipo lá fez a expressão, aí a gente tem o nosso fenótipo. Tá, beleza. Mas é importante a gente saber que não é só o processo de expressão gênica que vai determinar o nosso fenótipo. A gente tem toda uma regulação dessa expressão gênica, tá? Em vários níveis que vai acontecer. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho, falar um pouquinho de alguns dados em relação ao genoma humano, né? Vocês que são da área de humanas, é interessante saber esses tipos de informação. O nosso genoma humano, como eu falei, ele é bem grande, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, né? Então, temos 23 pares, temos o par de cromossomos 1, 2, 3, até o 22, que são os autossômicos, e temos um par sexual, tá? Que pode ser XX ou XY. Ok. Dentro desses 23 pares de cromossomos, se a gente desenrolar, esses cromossomos estão aqui bem condensados, né, ultra condensados, se a gente desenrolar a fita de todos eles, botar um do ladinho do outro, nós vamos ter, né, já falamos, um total de 3 bilhões de pares de base. É coisa pra caramba, né? Desses 3 bilhões de pares de base, apenas... pasmem, apenas 2%, em torno de 2%, né, disso tudo, é que são sequências codificadoras de proteínas, tá? Então, são os nossos exons, né? São sequências codificadoras de proteínas de fato, tá? E aí a gente se pergunta, e os outros 98%? É lixo? Não serve para nada? Como assim? Vamos entender o que são esses outros 98%. Bom, os outros 98% são sequências que podem codificar outros RNAs, que não o RNA mensageiro, né? RNAs funcionais, que a gente já falou. Então, são regiões que vão ser transcritas, mas vão ser transcritas em RNA transportador, em RNA ribossômico, em pequenos RNAs, pequenos RNAs, né, de uma maneira geral, RNAs de interferência e outros. E a essas regiões que são, né, codificadoras de proteínas e que codificam RNAs funcionais, a gente chama de genes, tá? Mas nós temos ainda no DNA outras partes, tá? Muito importantes que nós não podemos esquecer, que são os introns, por exemplo. Dentro dessas regiões, né, que são genes codificadores de proteínas, nós temos os exons, que são de fato as sequências codificadoras de proteína, nós temos os introns, que não são sequências que codificam proteínas, são sequências que são removidas lá, né, durante o splicing. Nós temos também regiões que não vão ser transcritas, tá? Então a gente sabe, né, todas essas regiões aqui que a gente falou até agora são transcritas. Mas temos regiões que nem são transcritas, que são regiões que têm papel estrutural dentro dos cromossomos. Os telômeros, os centrômeros, tá? E temos regiões das quais nós vamos falar bastante hoje, que têm papel regulatório. São regiões que também não são transcritas, mas é importante que elas estejam ali no DNA, da forma como estão, na posição em que estão, com a sequência que elas estão. Nós falamos dos promotores e dos terminadores, que são regiões, né, dos genes, que são extremamente importantes para identificar onde começa a região que eu tenho que transcrever e onde termina a região que eu tenho que transcrever. E nós vamos falar ainda de outras regiões de papel regulatório. Os promotores e terminadores têm papel regulatório, mas a gente tem aí os operadores, os acentuadores, tá? Que a gente vai falar hoje. Bom, para relembrar a regulação da expressão gênica, a gente tem que lembrar que o nosso genoma, ele é um só. Um genoma. Cada um tem o seu genoma. E aqui eu estou trazendo um genoma
de um indivíduo aqui, por exemplo, a Gabriela, de 29 anos. No caso, não sou eu mais, porque eu já tenho 30. Mas tudo bem, esse slide é do semestre passado. Mas imagina aqui a Gabriela de 29 anos com esse genoma. O mesmo genoma que vai estar no neurônio da Gabriela, na célula muscular da Gabriela, nas células brancas, nas células epiteliais, é o mesmo genoma, tá? A Gabriela de 6 meses também tinha o mesmo genoma. E vejam quais são as diferenças, né? O como é diferente aí também temporalmente, tá? Então, tudo isso é regulado, né? A diferença de você ter uma célula, um neurônio, ou você ter uma célula muscular, ou você ter uma célula epitelial, né? Todas elas têm o mesmo genoma se está no mesmo indivíduo, certo? O que vai mudar entre essas células? Por que o fenótipo delas é completamente diferente? Por que o meu fenótipo aos 30 é diferente do meu fenótipo, né, em um outro momento? O que vai mudar é a expressão gênica, né? São os RNAs que vão ser produto desse genoma, que nos neurônios vão ser diferentes dos que estão na célula muscular, que vão ser diferentes dos que estão na célula epitelial, tá? Porque agora, quando eu cheguei em RNA, eu já cheguei em fenótipo. Aqui é o meu genótipo. E esse aqui já é produto da minha expressão gênica, já é o meu fenótipo. E as proteínas que vão ser obtidas a partir desses RNAs também vão ser diferentes entre os tipos celulares, entre condições ambientais diferentes, tá? Como que a gente regula isso tudo? Como que eu vou fazer com que, né, isso tudo tem que ser muito bem regulado? Tem que ter existir uma regulação para que a gente tenha esses RNAs e essas proteínas quando for um neurônio, esses RNAs e proteínas quando for uma outra célula, os RNAs e proteínas que vão estar presentes em uma determinada condição ambiental diferente. Isso tudo provém da regulação da expressão gênica, não somente a expressão gênica. Mas como regular isso? Eu preciso ter esse RNA aqui. Não, nessa célula, esse RNA não é interessante que tenha sendo expresso. Isso tudo é a regulação da expressão gênica que vai trazer. É ela que vai trazer, de fato, o nosso fenótipo, tá? E a regulação da expressão gênica, ela acontece em diversos níveis, tá, pessoal? Em diversos níveis. Então, eu falei para vocês, partiu lá do genoma, eu posso chegar no RNA, tenho o meu transcrito bruto de RNA, eu estou falando aqui de eucariotos nesse caso, tenho o meu RNA aí maduro, tenho as minhas proteínas que vão ser geradas e a função que vai ser desempenhada por aquela proteína. Então, a regulação da expressão gênica, ela pode atuar em todas as etapas desse caminho, vamos dizer assim. Tá? Ela pode atuar a nível transcricional, aqui nessa transcrição, regulando o que vai ser transcrito e o que não vai ser transcrito. Ela pode atuar no processamento do RNA. Então, relembrando, recomposição, splicing alternativo, que a gente chegou a citar na aula de, né, processamento do RNA. Ela também pode regular isso, porque a partir de um transcrito de RNA, ela pode gerar diferentes RNAs maduros, né? E ela também pode atuar, nesse caso, né, atuando no processamento do RNA, vai ser um nível de regulação, de controle da regulação da expressão, que vai acontecer só em eucariotos, porque é só eucariotos que tem o processamento do RNA, só relembrando, tá? Ela pode atuar na estabilidade desse RNA. Bom, não é mais interessante que eu faça esse RNA que está sendo produzido aqui, eu não quero mais que ele seja traduzido. Posso fazer, né, de acordo com a degradação desses RNA mensageiros. Então, eu quero degradar ou silenciar, né, isso tudo em relação à estabilidade desse RNA. Isso também pode ser regulado. A tradução pode ser regulada, né? Após a tradução, a proteína que foi formada ainda pode ser, né, podem ser trazidas aí modificações, degradações de proteínas que alteram a sua função, tá? Ou completamente, né, silenciam a sua função. Tá? Nós vamos começar e vamos falar muito mais da regulação em nível transcricional. Depois eu vou citar um pouquinho sobre as outras níveis de regulação, tá?
Vamos lá. A regulação transcricional. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é, nós temos lá, né, nessa regulação transcricional, é a regulação da transcrição. Então, nós estamos falando de genes que estão lá no genoma e eu posso regular se aquele gene vai ser transcrito, se ele não vai ser transcrito, se ele vai ser mais transcrito, menos transcrito, certo? Beleza. E com isso, a gente tem alguns genes no nosso genoma que tem aí classificações de acordo com a sua regulação. Com isso, a gente vai ter os genes chamados de constitutivos, induzíveis e os repressíveis, tá? E é importante que a gente saiba a diferença entre eles. O que são genes constitutivos? Bom, genes constitutivos são aqueles, esse termo constitutivo vem de sempre, constitutivamente, né? Constantemente, tá? São aqueles genes que são constantemente expressos pela célula. Não importa a condição ambiental, a condição temporal, não importa o tipo celular, muitas vezes, são genes que são importantes para a manutenção da célula, tá? Então, qualquer célula precisa que aqueles genes estejam sendo expressos. Então, a regulação deles é manter aquilo ali sempre expresso, sempre expresso. Que tipos? Vamos dar alguns exemplos de genes que têm que ser constitutivos. Bom, que célula não precisa de RNA ribossômico para fazer a síntese de proteína? Todas elas precisam. Então, a gente tem lá, constitutivamente sendo expresso, RNAs ribossômicos, RNAs transportadores. A RNA polimerase tem que ser constitutivamente expressa, ela tem que sempre estar ali, tá? Os genes da via glicolítica central, vocês da nutrição vão estudar bem mais bioquímica do que eu já estudei na vida, né? Principalmente humana. Então, quando vocês estudarem bioquímica, vocês vão entender que existe uma via central do metabolismo, da qual vão sair outras pequenas vias, né? Que podem ser mais reguladas. Agora, a via central glicolítica, ela está sempre ali, sempre sendo necessária para a célula. Tá? E esses genes da via glicolítica central, né? Lembra lá da glicólise? Né? Que vocês já devem relembrar mais ou menos. Então, esses genes que estão associados a essa via central também são constitutivamente expressos. E nós temos os genes que são induzíveis e repressíveis. Então, não são aqueles, eles não vão ser constantemente expressos, eles vão ser expressos dependendo das condições ambientais ou temporais. E aí, qual a diferença do induzível para o repressível? Bom, o induzível é aquele que pode ser induzido. O repressível é aquele que pode ser reprimido, tá? Induzir é no sentido de ativar, tá? E reprimir é no sentido de inativar, tá bom? Então, existem genes que normalmente vão estar sendo expressos, mas que podem ser inativados em determinadas condições, tá? Ou seja, são repressíveis. E nós temos os genes que normalmente não vão estar sendo expressos, que só são acionados, induzidos, ativados em determinadas condições. E esses são aqueles que são, induzíveis. Tá? Eu posso induzir eles. E aí, alguns exemplos. Nós temos vias que são, por exemplo, para a célula normalmente está se alimentando lá, está numa condição ambiental legal, beleza. Para que ela vai ativar vias de consumo de nutrientes alternativos, vamos dizer assim? Porque ela vai querer consumir um nutriente que não é muito bom de consumir, que é um nutriente alternativo, se eu tenho esse outro aqui que é fácil de consumir, que é tranquilo, que é ótimo. Bom, então esses genes que são de consumo de nutrientes alternativos, eles normalmente não vão estar sendo expressos, tá? Mas em uma condição de escassez de outros nutrientes, que eu tenha só aquele nutriente alternativo, aí eu vou induzir, no caso então são genes induzíveis, eu vou induzir essas vias de consumo a estarem ativas, que agora eu vou precisar dessas enzimas para poder consumir esse nutriente alternativo. Um exemplo de via que é repressível, as vias de biossíntese de aminoácidos, por exemplo, tá? Aminoácidos são necessários para a célula precisa ter os aminoácidos ali para poder compor as suas proteínas, correto? Correto. A célula é capaz de sintetizar alguns aminoácidos, mas
se ela está se alimentando do aminoácido pronto, se ela consegue se alimentar daquele aminoácido pronto lá no meio, que ela está colocada, ela não precisa sintetizar uma coisa que tem, certo? Então, são genes, né, da biossíntese de aminoácidos, eles são genes repressíveis, né? São genes que vão estar sendo expressos, ela vai precisar desses aminoácidos, estão sendo sintetizados, mas se tem ali no meio, bom, vou reprimir essa via aqui, eu vou inativar ela, eu não preciso gastar energia produzindo algo que eu já tenho, tá? Outro exemplo são genes relacionados ao ciclo celular. Então, lembrem que a célula tem um ciclo celular, né? E esse ciclo celular também é regulado, né? Então, para eu estar na intérfase, eu preciso de algumas proteínas. Para entrar na fase de divisão celular, né? Entrar na mitose, eu preciso de outras proteínas, tá? Proteínas que vão ser expressas somente nesse momento da célula. Às vezes não é uma condição, às vezes é temporal. Em determinado momento, aquela célula precisa daquelas proteínas, daqueles RNAs, e por isso ela vai expressar somente naquele momento. Também é um tipo de regulação, vão ser genes que vão ser induzíveis, né, para aquele período da célula. Tá? Vamos falar um pouquinho da regulação transcricional em procariotos. O que a gente precisa saber da regulação da transcrição em procariotos, aqueles organismos mais simples, as bactérias, né, não tem núcleo, DNA lá, colocado lá, né, já no citoplasma. Então, vamos para o modelo mais simples para a gente entender melhor esses mecanismos, né, mais simples de regulação. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diferenças para os eucariotos, né? Os eucariotos vão ter um pouco além do que a gente tem em procariotos, tá? Não vai ser completamente diferente, vai ser algo a mais, tá? Depois eu vou citar. Então, primeiro, para a gente entender a regulação transcricional, então falamos dos genes induzíveis, repressíveis, então para regular isso, ativar e desativar, ligar e desligar genes, a gente tem que entender que existem alguns elementos regulatórios, tá? E existem elementos regulatórios que vão ser proteínas, que a gente já vai falar, e existem os elementos regulatórios que são sequências de DNA, elementos regulatórios que estão no DNA, que eu acabei de falar para vocês que compõem o nosso genoma. Alguns a gente já falou nas últimas aulas, por exemplo, os promotores. Os promotores são aquelas sequências dos genes, né, que indicam onde está o início, que vão indicar para a RNA polimerase se ligar, né, e realizar a transcrição. Esse é um elemento regulatório do tipo sequência de DNA, são os promotores, assim como os terminadores também. Agora eu vou mostrar para vocês que além dos promotores, nós podemos ter os elementos regulatórios que a gente chama de operadores. Também estão no DNA, assim como os promotores. É uma sequência que vai estar comumente presente, né, entre o promotor e a região que vai ser transcrita, tá? Então eu tenho aqui o meu mais um, a região que eu vou começar, né, que a RNA polimerase vai começar a transcrever, tá? A RNA polimerase normalmente se liga na região do promotor e começa a transcrever. O operador vai ser uma sequência que está entre o promotor e a região a ser transcrita, tá? E para que serve essa sequência que fica aí nesse meio, né, entre o promotor e a região a ser transcrita? Bom, ela é uma sequência que vai ajudar quando a gente precisar bloquear a transcrição. É como se eu tivesse um localzinho para eu ligar aqui uma proteína para desligar esse gene. E que proteína vai ser essa? Bom, vamos falar agora dos elementos regulatórios do tipo proteínas. Tá? Então, temos proteínas que agem no DNA simplesmente para regular, ativar e desativar os genes. Tá? E o primeiro deles que eu vou falar é justamente aquele que se liga no sítio operador, nessa região operadora que a gente falou, que é o repressor. Tá? Então, o repressor vai ser uma proteína, tá, regulatória, que vai se ligar justamente ali onde está o operador, entre o promotor e a região a ser transcrita. O que vai acontecer? A minha RNA polimerase não vai conseguir passar por aqui, porque ela se ligaria nessa região
e faria a transcrição, né? Mas se eu tenho uma proteína ali que atrapalha, que está ligada ali no operador, ela está o quê? Bloqueando a passagem da RNA polimerase. Então, quando o repressor se liga no operador, ele desliga o gene, né? Nenhuma transcrição acontece. Quando ele não está presente, a RNA polimerase pode passar. Então, aí eu já determinei uma forma de regular esse gene, ligando o repressor no operador, ou desligando esse repressor do operador. Tá? Uma outra proteína regulatória tem a função contrária. Ela é uma ativadora, né? O ativador ou ativadora vai ser uma proteína que vai se ligar num sítio específico, e aí o sítio onde ela se liga não tem um nome específico, né? Aí a gente dá um nome de sítio de ligação do ativador, porque ele não é muito, vamos dizer assim, idêntico, né, entre os genes, né? Vai depender muito de gene para gene. Então não tem um nome específico. Mas a proteína ativadora, ela se liga ali próxima ao promotor e vai, né, vamos dizer assim, recrutar mais a RNA polimerase, tá? Então, a ativadora, quando se liga, ela tem a função contrária do repressor. Ela ativa a transcrição daquele gene, tá? Então, ela ativa o gene. Então, ativador ligado aqui vai recrutar bem mais RNA polimerase para transcrever esse gene, que só vai conseguir ser transcrito se não tiver repressor no operador. Tá? Quando eu não tenho o ativador, aí vem a pergunta. Quando eu não tenho o ativador, aqui está escrito nenhuma transcrição. Eu não concordo muito bem com isso, tá? Ainda é possível que a RNA polimerase transcreva, mas ela vai transcrever pouco, porque ela não vai ter um ativador, né, recrutando ela para fazer a transcrição, tá? Então, o ativador, quando não está presente, esse gene não está exatamente ativo, tá? Então, a gente precisa dessas moléculas que vão regular, ativar, desativar os genes, tá? Essas proteínas regulatórias, né, é importante que a gente saiba, aí a gente vai falar disso mais no próximo módulo, a gente vai relembrar um pouquinho disso. É importante que a gente saiba que existem genes, pessoal, que vão produzir essas proteínas aqui. Esse repressor e esse ativador são proteínas, certo? Quer dizer que eles são, né, proteínas são produto, então, de transcrição e tradução de determinados genes. Tá? Então, a gente tem genes no nosso genoma que são genes reguladores, né, chamados de reguladores, porque são genes que o produto deles são proteínas regulatórias, que vão agir só regulando. Elas não têm uma função, né? A função dessa proteína aqui que vai estar sendo transcrita, ela vai ter a sua função lá, estrutural, catalítica, qualquer que seja. Agora, a função dessas proteínas que são produto dos genes reguladores é regular outros genes, tá? Lembrando disso. E o que vai determinar se o ativador vai ligar, vai estar ligado ou vai estar desligado? O que vai determinar se o repressor está ligado ou se o repressor está desligado? Quem vai determinar isso é um outro tipo de elemento regulatório. A gente falou dos elementos regulatórios do tipo sequência de DNA, dos elementos regulatórios do tipo proteínas regulatórias, e agora a gente vai falar das moléculas efetoras, tá? Moléculas efetoras, como assim? Eu estou generalizando, pode ser qualquer molécula, dependendo do gene que está sendo regulado, vai ser uma molécula específica. Como eu falei para vocês, por exemplo, os genes que estão associados ao consumo de um nutriente alternativo, se ele está presente e eu não tenho o meu outro nutriente que eu prefiro consumir, bom, eu ativo os genes para consumi-lo. Que molécula pode ser uma molécula interessante para ativar toda essa via, né? Uma molécula efetora interessante. A própria molécula que é o nutriente alternativo pode ser uma molécula efetora. Então, vai estar relacionado a quais genes são esses, quais vias são essas. Então, a gente vai ter diferentes tipos de moléculas efetoras. Então, vão ser moléculas que vão estar presentes ali na célula, a presença delas ou a ausência delas é que vai determinar se aquela proteína reguladora, seja ela um ativador, seja ela um repressor, se ela vai se ligar ou, né, no caso aqui se ligando, ou se ela não vai se ligar, tá? Isso aí de uma maneira geral. E como é que faz isso? Essas moléculas efetoras, então, elas se ligam a ativadores e a repressores, tá?
elas se ligam em regiões, né? Isso aqui não precisa, é um detalhamento um pouco maior. Elas se ligam em regiões que são sítios que a gente chama de alostérico dessas proteínas. Então, as proteínas que são reguláveis, tá? Que são regulatórias e tal, né? Que estão associadas a algum tipo de regulação, elas vão ter o sítio dela de ação, né? O sítio catalítico dela, ou o sítio dela que vai ser a função dela, como no caso da ativadora e repressora, se ligar ao DNA, então tem um sítio de ligação ao DNA, mas ela vai ter um outro sítio numa outra região, que é um sítio que é regulatório, que é o sítio alostérico. Quando vocês verem bioquímica, vocês vão relembrar disso também. Então, o sítio alostérico ele serve para regular aquela proteína. E nesse sítio alostérico vai se ligar justamente a tal da molécula efetora que eu estou falando, tá? Então, liguei a minha molécula efetora no meu sítio alostérico, eu fiz com que essa proteína ficasse um pouquinho diferente, né? Alterasse, vamos dizer assim, a sua conformação, a sua estrutura, e agora ela tenha realmente a capacidade, por exemplo, de se ligar, que é o caso do ativador. Ou eu posso ter uma molécula efetora, né, que vai se ligar ali no operador, por exemplo, e vai fazer uma mudança conformacional e fazer com que ele não consiga mais se ligar no operador, fazer com que ele se desligue, tá? E aí a gente vai ter dois tipos de moléculas efetoras. A gente tem as moléculas efetoras do tipo indutoras, se essas moléculas estão associadas à ativação do gene, ou seja, se ela se liga numa proteína ativadora e faz com que ela se ligue lá na região e ative a transcrição, ela é uma molécula indutora, tá? Se por outro lado eu tenho uma molécula que está relacionada à repressão do gene, nesse caso eu vou chamar ela de correpressora, tá? Vão ser as moléculas do tipo correpressores. Essa molécula vai estar associada ao quê? A se ligar ou a um ativador ou a um repressor e fazer com que aquele gene, né, a gente esteja associado à repressão, à desativação daquele gene. Calma, pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos dar aqui os exemplos desse mecanismo, de como que acontece, então, essa regulação. Vai ser diferente de sistema repressível e sistema induzível. Para genes induzíveis e para genes repressíveis, vai funcionar diferente, tá? Então, vamos começar falando do mecanismo de controle negativo, tá? O que é o mecanismo de controle negativo ou regulação negativa? É quando a gente está falando do repressor, tá? Então, aqui eu estou falando só de repressor, regulação negativa, eu estou falando do repressor, tá? Em um gene que é repressível quer dizer que eu posso reprimi-lo, que ele normalmente está ligado e eu posso desligá-lo, tá? Então, um sistema repressível com a regulação pelo repressor, ou seja, a regulação negativa, se eu posso desligá-lo, quer dizer que eu posso pegar o meu repressor e ligar no sítio operador, tá? Então, ligação do repressor no sítio operador para desligar esse gene, tá? Eu vou ter um sinal molecular, que é a minha molécula efetora, né? E essa molécula efetora, nesse caso aqui, está se ligando na nossa proteína regulatória, no nosso repressor, porque eu estou falando de regulação negativa, e está fazendo com que o repressor se ligue no sítio operador e desligue o gene. Então, eu estou falando de uma molécula correpressora, que está, né, ajudando a reprimir aí esse gene, tá? Então, no sistema que é repressível, ele vai acontecer dessa maneira. Num sistema que é induzível, ou num gene que é induzível, o que é o gene induzível? É um gene que normalmente está desligado e que eu vou ter a capacidade de ligá-lo nos momentos em que eu achar interessante, tá? Então, se eu estou falando da regulação negativa do repressor, se ele está desligado normalmente, isso quer dizer que normalmente o repressor está lá ligado no sítio operador, tá? Está lá ligado no sítio operador. Se eu posso ligar ele, é que eu posso ter, isso que significa que eu posso ter um sinal molecular, uma molécula efetora do tipo indutora, tá? Que vai se ligar nesse repressor e desligar ele, tirar ele do sítio operador,
tá? Então, no caso, uma molécula indutora é que fez isso, né? Induzindo um gene que é o quê? Que é induzível, tá? E nós temos a regulação, por outro lado, do tipo positiva, né? Que é um mecanismo de controle positivo. Aí, nesse caso aqui, eu tô falando do ativador, tá? Agora eu não tô falando mais de repressor, tô falando de ativador. Então, o ativador ele vai ter funções diferentes também no sistema repressível e no sistema induzível. No sistema repressível, em que eu posso reprimir, em que está ligado e eu vou desligar, o que eu posso fazer em relação ao ativador? Se ele normalmente está ligado, quer dizer que normalmente o ativador está lá ligado, recrutando a RNA polimerase, né? Se eu tenho como desligá-lo, eu vou ter um sinal molecular, uma molécula efetora, que vai se ligar nesse meu ativador na regulação positiva e vai aí, né, desligar esse gene. Então, esse sinal molecular é um correpressor, porque eu estou reprimindo, né? Então, no sistema repressivo, eu posso reprimir, eu vou usar um correpressor que vai reprimir. Nesse caso aqui, em relação ao ativador e a regulação positiva, eu vou estar, então, ligando essa molécula efetora, ligando esse correpressor no ativador e desligando o ativador do seu sítio de ligação, tá? E aí, quando eu tiro o ativador do sítio de ligação, eu não estou recrutando mais tanto assim a RNA polimerase, eu estou desativando esse gene, tá? Diminuindo a expressão desse gene. No gene induzível, em que eu tenho a possibilidade, né, de um gene que está desligado, eu tenho a possibilidade de ligar esse gene, né? Então, normalmente é um gene que não vai ter o ativador ligado. Então, em situações, em condições ambientais que eu tenho a minha molécula efetora, o meu sinal molecular, que vai ser, no caso, um indutor, já que eu vou ligar esse gene, esse indutor vai ligar lá no ativador e vai fazer com que esse ativador, então, seja possível, né, dele se ligar no seu sítio de ligação e ele possa ativar, recrutar a RNA polimerase e ativar esse gene, tá? Então, esse processo, né, de regulação negativa, lá em relação ao repressor, e regulação positiva, ele vai acontecer em conjunto, sinergicamente, tá? Com esses sinais moleculares que desligam o repressor, que ligam o ativador, que desligam o ativador, que desligam o repressor, né? Então, vamos lá, vão ser sinergicamente vai estar acontecendo para induzir genes, para reprimir outros genes, né? E poder, então, com essa regulação da expressão gênica, né, chegar ao fenótipo que aquela célula tem que ter naquele momento, naquela condição ambiental, né? Naquela diferenciação celular daquela célula. Beleza? Deu para entender até aqui? Então, a regulação transcricional em procariotos vai acontecer mais ou menos assim. Algumas proteínas regulatórias, elementos regulatórios no DNA ali, promotor, operador e o sítio de ligação do ativador, e sinais moleculares que vão regular, né, isso daí, tá? O que a gente tem de diferente para os eucariotos? Agora, falando de eucariotos, o que a gente tem de diferente, né? O que a gente tem a mais em eucariotos do que em procariotos? Bom, em eucariotos, principalmente em humanos, e aí eu trago bem humanos para vocês, porque vocês são da área de saúde, a gente vai ter muito mais, um DNA muito maior, né, para regular, muito mais, né, regiões para serem reguladas. Vamos ter, então, proteínas e sequências de DNA mais numerosas acontecendo. Então, temos um genoma maior, então temos mais proteínas que vão estar relacionadas a essa regulação e mais sequências de DNA também. E aí a gente vai vir, já vamos vir, né, falando de algumas dessas sequências de DNA que são regulatórias. Então, além de promotores, terminadores, sítios operadores, sítios de ligação ao ativador, nós temos algumas sequências de DNA que são regulatórias em eucariotos que ficam distantes do gene que elas estão regulando, tá? Então, temos sequências regulatórias que estão situadas quase sempre
longe dos promotores, bem longe, linearmente dos promotores, muitos pares de base de distância, tá? Isso acontece bastante dentro do nosso genoma. Além disso, nós temos uma presença muito importante dos fatores de transcrição. Então, voltem lá na aula de transcrição, relembrem que para transcrever um gene, a gente precisa dos fatores de transcrição que vão recrutar ali a nossa DNA polimerase, a nossa RNA polimerase para fazer a transcrição. E em eucariotos, não sei se eu cheguei a comentar com vocês nessa aula, acredito que sim, nós temos vários, muito mais fatores de transcrição ali regulando essa, né, recrutando a DNA polimerase, a RNA polimerase, cismei com a DNA polimerase agora. Recrutando a RNA polimerase para fazer a transcrição do gene. Tá? Então, nós temos em eucariotos mais fatores de transcrição atuando nessa regulação também. Tá? Então, são vários fatores de transcrição, dezenas de fatores de transcrição, e eu posso fazer o quê? Combinação desses fatores de transcrição. Então, quando eu estou com alguns deles, eu tenho um tipo de regulação. Quando eu estou com uma outra combinação de fatores de transcrição, eu tenho um outro tipo de regulação. Então, é bem mais complexo aí em eucariotos, porque você tem um número muito maior de proteínas regulatórias, inclusive fatores de transcrição, tá? A gente já vai falar também que uma forma de regular genes que vão ser transcritos e genes que não vão ser transcritos, isso também vai acontecer de acordo com a condensação da cromatina. Isso a gente chegou a falar quando falamos de condensação da cromatina. Temos regiões da cromatina que vão estar disponíveis à transcrição e regiões que vão estar condensadas. E aí não vai dar para transcrever essas regiões que estão condensadas. Então, existe também uma regulação dessa condensação da cromatina, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas coisas aqui em relação a eucariotos. Uma coisa importante, um elemento regulatório a mais que os eucariotos apresentam, então lembrando que os eucariotos têm os elementos regulatórios que a gente já citou até aqui, promotores, terminadores, sítios de ligação ao ativador, mas nós temos alguns outros elementos regulatórios. Eu vou falar de um deles, tá? Que são os acentuadores ou enhancers. Isso daí só em eucarioto. Em procarioto não tem. Esse é o diferencial aqui, tá? O que são esses acentuadores ou também chamado de enhancers? São um elemento regulatório que são sequências de DNA, então é um elemento regulatório que está no DNA, tá? Mas que não estão perto, próximos do nosso promotor daquele gene que vai ser regulado. Então, vejam aqui que eu tenho o meu Tata Box, que é o início, né, do nosso região promotora lá do nosso gene eucariótico. Temos aqui o gene que vai ser, né, o ponto, né, a partir do qual vai ser transcrito aquele gene. E lá distante, ó, bem antes, imaginem que aqui tem muitos pares de base de distância, eu chego em regiões onde estão os meus enhancers, os meus acentuadores. Então, eles são linearmente distantes do promotor, tá? Então, podendo estar localizado com milhares de pares de base de distância do promotor. Nossa, como é que vai acontecer essa regulação se está tão distante? Já vamos entender. Essa regulação vai acontecer, né? Mesmo você tendo aí essa distância, então vejam aqui o Tata Box, a região que vai ser, né, transcrita o gene, aqui está até a nossa RNA polimerase aqui ligada nessa região do gene que vai ser transcrito. E eu tenho aí uma distância de milhares de pares de base até a região que está sendo aqui, né, colocada, né, que está sendo chamada aqui de enhancers ou ativadores. Então, essas regiões, para que elas possam regular, né, ativar o gene, ocorre um dobramento da nossa dupla fita de DNA. Tá? Então, eu tenho as regiões dos meus acentuadores e enhancers, vão se ligar aí nessas regiões proteínas que a gente chama de ativadores, como a gente acabou de falar, ativadores, e outros fatores de transcrição também vão se ligar nessas regiões aqui, vai promover um dobramento dessa fita de DNA e aí vai chegar lá aonde está o ponto, né, de início do meu gene.
e eu vou recrutar ali bastante RNA polimerase para que esse gene fique ativo. Então, acentuador, né, enhancer, então esse termo acentuador é para eu acentuar, é para eu aumentar, é para eu ativar a expressão do meu gene, tá? Então, essas regiões regulatórias são regiões de sequências de DNA. Para que elas funcionem, eu dependo de proteínas que vão se ligar nessas regiões para poder ativar. Então, ativadores e fatores de transcrição que vão se ligar nessas regiões. Isso aqui é só um esqueminha básico para mostrar mais ou menos como funciona. Deixando algo um pouco mais próximo da realidade, nós temos isso daqui. Não vão ser apenas uma, duas proteínas que vão se ligar ali nessa região ali dos enhancers, tá? Nós vamos ter uma quantidade, lembra então, em eucariotos eu tenho um número maior de proteínas regulatórias, fatores de transcrição também. Então eu tenho aqui, ó, o meu gene que vai ser transcrito, que é o TATA, com o nosso TATA Box aqui. Lá longe eu tenho a minha região de ativadora, acentuadora, nossa região acentuadora aqui, tá? Como que eu vou fazer para ativar esse gene? Bom, essa região acentuadora é reconhecida pelo ativador que se liga. Quando o ativador se liga aqui, eu vou ter diversas outras proteínas, tá? Um complexo de proteínas. Então, são várias proteínas. Vocês não precisam gravar isso, mediador ou complexo de modificação e remodelagem, tá? Só entendam que eu tenho, a partir do momento que eu ligo o meu ativador, eu tenho outros fatores de transcrição, diversos deles. Vejam aqui quantas proteínas estão ligadas, né? Vão ser um conjunto de proteínas que vai se ligar nessa região e vão então, a partir da... Eu trouxe a setinha aqui para cá, e vão então conseguir alcançar aquele gene, tá? Que vai estar com o seu fator de transcrição, então aqui ligado. E aí, quando eu ligo o meu fator de transcrição aqui, aí sim eu recruto a minha polimerase, né? A minha RNA polimerase, para fazer a transcrição desse gene. Então, esse conjunto de proteínas ativadoras e fatores de transcrição, que formam, né, esse complexo que ativa os genes em eucariotos, nós chamamos de acentuossomos. Né? A gente com essa mania de nomear esses conjuntos de proteínas que têm uma determinada função. Então, a função é acentuar, é ativar esse gene. Eu tenho aí esse conjunto de proteínas que a gente chama de acentuossomos. Elas funcionam de forma sinérgica, como eu falei, cooperativa uma com a outra, para chegar nos altos níveis de transcrição de um determinado gene, tá? Beleza? Deu para entender até aqui? Bom, então vamos falar da regulação em eucariotos, que também só vai acontecer em eucariotos, que é regular a condensação, tá? Da cromatina. Isso vai acontecer muito mais em eucariotos do que em procariotos, porque em eucariotos a gente tem uma condensação, né, em níveis maiores do que no caso das bactérias. A gente já falou sobre isso, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Falamos que a cromatina, né, que é o nosso DNA que está lá na célula com alguns níveis de compactação, ela vai ter regiões, né, de eucromatina, que são regiões que vão estar disponíveis, descondensadas normalmente, só se condensam para a divisão celular. E a gente tem a heterocromatina, que é uma região do DNA que, né, se condensa com certeza para a divisão celular, mas que normalmente ela já está compactada. Elas são regiões aí que ficam até no segundo estágio de compactação, mesmo a célula não estando em divisão celular. E essa modelagem da cromatina ajuda também é um tipo de regulação da expressão, porque o que está disponível, eu vou permitir a transcrição acontecer, né? E o que não está disponível, aquilo que está condensado, né? Eu consigo inativar também genes, também regular a expressão desses genes pelo como está a minha cromatina, se ela está em heterocromatina ou se ela está em eucromatina, tá? E como que isso é feito? Como que é feito a modelagem da cromatina? Como que a gente consegue regular as regiões que vão estar condensadas e regiões que não vão estar condensadas? Nós temos aí dois tipos, tá, de regulação da nossa condensação da cromatina,
que eu vou citar. A primeira é o código de histonas, tá? A gente chama de código de histonas. E justamente como o nome diz, está associado às histonas, que são as proteínas que fazem a condensação da cromatina. A gente já sabe disso. As histonas são essas proteínas aqui, essas bolinhas aqui representadas, tá? E um conjunto de histonas, na verdade um octâmero, né? 8 histonas. Aqui tá actâmero, mas é octâmero, tá? Um octâmero de histonas, né, associado, ele se associa ao DNA com o DNA dando 2 voltas aqui, né, nesse conjunto aí de histonas. E quando eu dou essas 2 voltinhas aqui do DNA nessas histonas, eu chamo isso aqui de nucleossomo, tá? Eu estou mostrando aqui o que seria o exemplo de um nucleossomo, tá? E mais especificamente, não é uma histona única, né? São 8 histonas, né, que ele se associa, tá? Então, eu tenho a formação dos nucleossomos, que é o primeiro estágio de compactação do DNA. O segundo estágio de compactação do DNA, que é, né, até esse estágio que a gente vai ter, a nossa heterocromatina, é o enrolamento desses nucleossomos, tá? Então, esses nucleossomos, depois que eles estão nesse formato aqui de colar de contas, eles são também enrolados, tá? Entre eles, tá? E aí, com isso, eu tenho uma condensação, tenho a minha heterocromatina nesse formato aí, na célula, normalmente, e aí eu não tenho esses genes que estão ali, né, nessa região, não vão estar disponíveis para transcrição, tá? E o que é o código de histonas? Bom, essas histonas que vão estar associadas ao DNA, elas podem estar na sua forma acetilada ou desacetilada, tá? Ou o que isso quer dizer? Quer dizer que modificações nessas histonas aqui, mais especificamente nas caudas das histonas, na porção terminal delas, modificações que são feitas nessas histonas vão, né, trazer, vamos dizer assim, uma sinalização se elas precisam estar no formato mais afrouxado, mais descondensado, ou nessa formatação aqui mais condensada. Então, quando eu, né, acetilo as minhas histonas, elas descondensam. Quando eu corto essas acetilações, eu condenso ela novamente, tá? Então, eu consigo, assim, regular quais vão ser as posições, né, em que a gente vai ter a histona mais condensada ou menos condensada, condensando mais o DNA ou descondensando mais o DNA, tá? E aí, o que é interessante de saber é que esse código de histonas, e por isso chamado código de histonas, né? Esse código é por conta disso, de a gente ter a histona modificada ou não modificada, e é isso que traz, né, a ideia de estar mais condensado ou menos condensado. E o que é interessante de saber que é esse código de histonas, tá? Ele tem a capacidade de ser passado de geração para geração. Então, uma célula que está se replicando, que está fazendo a cópia do seu DNA, então volta lá na aula de replicação. Quando eu falei para vocês que a replicação em eucariotos esbarra na condensação, né, que vai estar condensado parcialmente esse DNA, e eu falei para vocês que conforme a replicação vai acontecendo, as histonas que estavam associadas a esse DNA, elas se desassociam, passa a forquilha de replicação, elas voltam a se associar naquelas regiões, tá? Então, o DNA ele não é completamente descondensado para depois ser replicado, para depois ser replicado de novo, para depois ser, condensado de novo. Falei para vocês que esse processo acontecia ao longo da replicação. Então, a replicação vai acontecendo e aí o DNA descondensa e as histonas novamente retornam condensando aquelas 2 cópias de DNA, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que essas regiões que vão estar associadas com histonas modificadas ou não modificadas, elas vão estar sempre nas mesmas posições, né, ao longo do processo de replicação. Então, esse código de histonas, ele é passado, né, das histonas da célula mãe para as histonas da célula filha, né, porque as células filhas herdam boa parte dessas histonas da célula mãe, tá? Então, esse código, ele é passado, tá, de uma geração para outra.
Da mesma forma, esse outro tipo de regulação da cromatina também é passado, né, da célula mãe para a célula filha, que é a metilação do DNA, tá? A metilação do DNA, eu estava tentando comentar isso com vocês, né? Agora na última aula que a gente falou sobre sistemas de reparo, a gente falou que o DNA, em alguns pontos, ele é metilado, tá? Essa metilação do DNA, então vejam aqui, uma citosina metilada. Essa metilação do DNA, ela serve para também identificar regiões, sinalizar regiões em que o DNA vai estar mais condensado, tá? E essas regiões que vão estar metiladas lá no DNA parental, no DNA da célula mãe, eu vou fazer a síntese do meu novo DNA, que não vai estar metilado, mas posteriormente, depois desse processo de replicação, as regiões que estão metiladas no DNA, na fita parental, né, que veio lá da mãe, vão ser também metiladas na região, né, na mesma região, para a nova fita recém-sintetizada. Tá? Então, também é uma forma, né, de sinalização, né, que vai ser passada de uma geração para outra. Tá? Regiões que vão estar mais condensadas e regiões que não vão estar tão condensadas assim. Isso é passado de uma célula para outra. Isso é muito positivo, tá, galera? Porque não só a informação genética, que é a sequência de DNA, é passada da célula mãe para a célula filha, mas também essa modelagem da cromatina, que é o que a gente chama de herança epigenética. Tá? Não é uma herança genética que está na sequência. A herança que a gente chama de epigenética ou marca epigenética é uma herança que é herdada, mas que não está associada à sequência em si, está associada a como eu vou modelar a minha cromatina. Como vão estar as minhas histonas, o código de histonas e o padrão de metilação desse DNA. Tá? Isso também é herdado e isso tem a ver com a regulação da expressão gênica. Tá? Então, isso eu também regulo, que aquela região vai estar condensada, não vai estar ativa, essa região vai estar descondensada e vai estar mais ativa. Bom, professora, aí eu me pergunto, essas regiões que estão lá com sinalização para estarem condensadas, elas vão estar sempre assim? É estático essa marca epigenética, ela está sempre idêntica ao longo da vida da célula? A célula não pode mudar isso? Sim, a célula pode mudar isso, tá? Essa modelagem da cromatina, ela está condensada aqui, descondensada ali, isso também é possível de ser modelado, tá? Isso também é possível de ser regulado e alterado. A nossa cromatina, ela é dinâmica, tá? Ela vai ser regulada de acordo com as condições ambientais, de acordo com a diferenciação celular e tudo isso, tá? O Leonardo fez uma pergunta aqui. Para acontecer os processos de regulação positiva e negativas, dependem da estrutura da cromatina, né? Exatamente, Leonardo. Como que a proteína ativadora, a proteína repressora, né, a própria RNA polimerase vai acessar um DNA que está aqui, ó, uma sequência de DNA que está aqui associada a histonas que estão, né, enoveladas. Não vai ter esse acesso. Então, essa regulação da cromatina em afrouxar a cromatina ou condensar a cromatina também é um tipo de regulação, porque você não deixa aquilo disponível para as proteínas regulatórias, para as proteínas de ligação ao DNA, para a própria RNA polimerase fazer a transcrição, tá? Exatamente isso, Leonardo. Bom, agora, nesse parte final da aula, eu vou citar um pouquinho dos demais níveis de regulação. A gente realmente tinha que falar mais da questão da transcrição em si, né? E a modelagem da cromatina que disponibiliza para transcrever ou não disponibiliza. Tudo que a gente falou até aqui é um tipo de regulação em nível transcricional. Agora vamos falar das demais níveis, né? Nós falamos que, bom, tivemos a regulação a nível transcricional, seja em eucarioto, seja em procarioto, né? Nesse caso aqui a gente vai falar do processamento do RNA, então vamos falar de eucarioto. Mas a gente chegou no transcrito de RNA, tá? Isso tudo regulado pelas proteínas regulatórias, pela condensação da cromatina.
E aí o fato é que a RNA polimerase fez a transcrição, gerou o meu transcrito de RNA, tá? O meu transcrito de RNA, que se for em procarioto, em bactéria, já vai estar sendo traduzido. Transcreveu, está sendo traduzido já, tá? Tudo simultâneo, a gente sabe. Em eucariotos, a gente tem um nível de regulação que nós não temos em procariotos, que é o processamento do RNA. Esse transcrito saiu, está sendo transcrito mesmo, ok. Mas qual vai ser o meu RNA maduro, final, depois do processamento do RNA? Eu posso regular isso, tá? E qual é esse nível de regulação? Eu estou falando do quê? Eu estou falando da recomposição, do splicing alternativo, que a gente comentou nas últimas aulas, tá? A gente sabe que, só relembrando, em eucariotos a gente tem o nosso genoma, né? Nossas regiões que vão codificar proteínas, elas estão separadas, tá? Em blocos, em trechos, tá? Então nós temos os exons, que são as regiões, né, que são de fato codificadoras de proteínas separadas por introns. Então, lembrando, em eucariotos nós temos os exons e os introns, que separam esses exons. Então, se eu tenho aqui no meu DNA, né, uma região aqui que vai codificar uma proteína lá no final, eu tenho os exons que vão codificar essa proteína. Por exemplo, aqui eu tenho 5 exons que codificam essa proteína aqui. Quando eu removo os introns, que são essas regiões que estão aqui entre os exons, tá? E junto esses exons 1, 2, 3, 4 e 5, eu chego na minha proteína A. Aí eu chego na minha proteína inteira, tranquilinha aqui. Beleza. Mas o que eu falei para vocês, e reforço aqui, é que pode acontecer splicings alternativos e a complexidade dos eucariotos, principalmente de seres humanos, está muito associada ao splicing alternativo, pessoal. Porque 70% dos genes codificadores de proteínas em humanos, ou seja, a maioria dos genes humanos que geram proteínas, fazem splicing alternativo. Alternativamente, realizam o processamento do RNA. Então, como que pode acontecer esse processamento alternativo? Bom, eu posso, ao invés de deixar os exons 1, 2, 3, 4 e 5 e gerar essa proteína aqui, eu posso eliminar, por exemplo, o meu exon 3. Eu posso remover não só os introns, mas remover junto desses introns aqui o meu exon 3. E aí eu vou ter no final um RNA maduro, né? Um mRNA maduro que vai ter os exons 1, 2, 4 e 5 apenas. E aí eu vou gerar uma proteína diferente dessa proteína aqui. Eu posso gerar um outro tipo de splicing alternativo com os exons 1, 2, 3 e 5. Quer dizer que eu tirei o exon 4. Gerei uma outra proteína, a proteína C. Tá? Então, esse splicing alternativo regula qual vai ser o RNA maduro que vai ser produzido por aquela célula, naquela condição ambiental, naquela diferenciação celular. E no final, eu vou ter uma proteína diferente. Proteína diferente, ou com uma função diferente, ou que vai gerar um fenótipo diferente para aquela célula, tá? O splicing alternativo é muito importante, principalmente em humanos, está muito associado a essa diferenciação das nossas células, célula epitelial, célula muscular, célula neurônios, por exemplo, né? Vão estar produzindo principalmente proteínas diferentes, principalmente por conta do splicing alternativo, tá? Proteína A produzida por uma célula que tem uma determinada diferenciação, proteína B por uma outra célula, tá? Tá muito associado a isso, ok? Beleza. E isso, obviamente, né? Qual vai ser o splicing que eu vou fazer para essa célula vai ser regulado. Não vou dar detalhamentos de como acontece a regulação para ter um tipo de splicing ou um outro tipo de splicing. Mas é importante que vocês saibam que existe essa regulação também de expressão gênica a nível de processamento do RNA. Nós temos o nível, né? Então, chegamos no nosso RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser, então, traduzido,
certo? Se é um RNA mensageiro, eu vou traduzir esse RNA, tá bom? Para ele ser traduzido, né, eu posso, na verdade, para regular o quanto ele vai ser traduzido, se ele vai ser traduzido mesmo ou não, eu ainda posso regular isso, regular esse processo, né, de tradução desse RNA mensageiro, regulando a estabilidade desse RNA mensageiro. Falei para vocês que o RNA é produzido, né? Ele fica por um determinado período no citoplasma, tá? Tanto que ele tem lá a cauda poliar, capeamento, para manter a estabilidade dele lá no citoplasma, principalmente em eucariotos, no caso, né? E a gente pode regular isso, a gente pode regular a degradação, né, desse RNA mensageiro, tá? A degradação dele, e isso vai acabar o quê? Inativando determinados genes. Também vai ser um tipo de regulação da expressão, tá? E para esse nível de regulação da estabilidade do RNA mensageiro, a gente tem alguns RNAs funcionais que são importantes, tá? Que são os RNAs, pequenos RNAs de interferência e os microRNAs. Cheguei a citar eles lá, são alguns tipos de RNAs, né, funcionais, tá? Que estão ali na célula. E esses, como é que eles funcionam? Eles vão se associar, esses tipos de RNAs, né? Que estão associados à interferência, vamos dizer assim, né? São tipos de RNAs de interferência. Eles vão se associar a algumas proteínas. Então, vejam aqui, por exemplo, um RNA desse, né? Que está associado a uma proteína, tá? Que é uma ribonucleoproteína. Então, é uma proteína que vai estar associada com RNA também, por isso chamada de ribonucleoproteína. E eu tenho lá o meu RNA mensageiro aqui, que está ali para ser traduzido, os ribossomos estão traduzindo ele. Mas aí eu venho com esse meu RNAzinho de interferência associado com proteína, e ele tem o quê? Uma sequência que vai ser complementar a esse RNA mensageiro, tá? Ele vai ser complementar, então ele vai lá e complementariza ali. Então, ele complementariza ali. Se for um RNA do tipo microRNA, ele é um... Eu botei aqui, né? Se ele for um microRNA, ele vai sinalizar a degradação daquele RNA. Então, ele vai realmente acabar, vai destruir com RNAs mensageiros daquele tipo ali, tá? Se ele não for um RNA do tipo microRNA, se ele for um siRNA, um pequeno RNA de interferência, então já o RNA de interferência, ele vai apenas se ligar e ficar ali, tá? Ele vai fazer o processo que a gente chama de silenciamento, tá? Desse gene. Isso daqui, né, essa ligação, ele se mantém aqui ligado, ainda é reversível, vamos dizer assim, né? Por isso ele não degrada completamente, ele está só ali ligado. Quando o ribossomo vier traduzir, ele vai encontrar ali aquela proteína ali ligada, vai fazer o quê? Um silenciamento daquela tradução, né? Então, da expressão daquela proteína, tá? E aí, no caso, é um tipo de RNA que a gente chama de interferência. Ele interfere ali, não chega a degradar completamente como os microRNAs, tá? Então, eu mantendo a estabilidade ou a disponibilidade daquele RNA mensageiro para a tradução acontecer, tá? É um tipo de regulação aí que acontece. Se alguém já ouviu falar em algumas tecnologias, né, que usam RNAs de interferência para silenciar alguns genes, né, como medicamentos para algumas doenças, tem algumas tecnologias também que utilizam isso para inseticidas também, né, para tentar tentar silenciar alguns genes de alguns inseticidas baseados em RNA também. Existem essas tecnologias e existem também alguns medicamentos que se baseiam também nisso, tá? E chegamos então ao final, a esse último nível, vamos dizer assim, de regulação da expressão gênica. Passei por todas as anteriores, por transcrição, pelo processamento do RNA, pela própria tradução da proteína. Cheguei na minha proteína, tá? Cheguei na minha proteína que vai desempenhar a função dela.
Mas ainda assim, ainda após a tradução, e por isso chamado regulação em nível pós-traducional, após a tradução, essa proteína ainda pode ser regulada, qual vai ser a sua função, se ela vai estar ativa, se ela não vai estar ativa, o que ela vai estar fazendo, de acordo com modificações que podem ser feitas na proteína, tá? Que tipo de modificações, professora? Bom, nós vamos ver aí, né, e vocês vão ver muito isso ao longo da parte de bioquímica também, né, que a gente pode modificar essas proteínas formando pontes de sulfeto nelas ou removendo as pontes de sulfeto dela, realizando clivagem da cadeia. Então, por exemplo, a insulina, que é uma proteína que todo mundo conhece, né, que a gente usa até como medicamento, uma proteína que está associada aí ao nosso metabolismo de glicose, é uma proteína que depois de ser traduzida, ela só é ativa depois desse momento da clivagem de um pedacinho dela. Tem uma clivagem da cadeia dela, depois disso é que ela de fato, ela pode desempenhar a sua função, tá? Fosforilação, adicionar, né, lá na proteína determinados grupamentos fosfato. Fosforilar a proteína pode alterar a função dela. Glicosilação, né? Adicionar a glicosilação, né? Adição de alguns grupamentos de glicídios, né? De açúcares mesmo. Então, essas proteínas, algumas proteínas só vão funcionar, só vão ter determinada função quando for adicionado naquela proteína, né? Alguns grupamentos açúcares, tá? Temos a acetilação, a gente acabou de falar de acetilação das histonas. Isso não modifica se ela vai estar mais condensado, vai condensar mais o DNA ou descondensar o DNA. Então, a acetilação também é uma modificação pós-traducional, após a tradução daquela proteína, que vai alterar a sua função. A metilação da proteína, a ubiquitinação da proteína, tem a ubiquitina, né, que é também um grupamento que pode ser adicionado aí na proteína e pode alterar a sua função também, tá? E eu trouxe aqui essa figura que é bem interessante para a gente entender que a complexidade, né? A complexidade fenotípica de proteínas, de desempenho de função, né? Que a gente tem, ela parte lá do genoma. Nosso genoma, por exemplo, humano, tem em torno de 25 mil genes apenas. Mas a nossa complexidade ao final desses genes aqui perpassa por todos esses processos que podem ser regulados, podem estar acontecendo ou não acontecendo, né, de formas diferentes, né? Então, passa pelo processo de transcrição. Os 25 mil genes podem gerar aí em torno de 100 mil diferentes transcritos. Tá? A gente acabou de falar, o processamento, né, ao transcrever esses RNAs que vão ser obtidos a partir desses 25 mil genes, eles podem ser aí de formas diferentes, eles podem ser processados de formas diferentes, né? Então, de 25 mil genes, nós podemos ter aí em torno de 100 mil diferentes transcritos. Esses 100 mil diferentes transcritos podem gerar proteínas diferentes, de acordo lá se ele está de um determinado splicing ou não, né, e etc. Podem gerar aí as proteínas. 100 mil proteínas que são obtidas a partir dos nossos 25 mil genes. E essas proteínas ainda podem ser modificadas, como eu estou falando agora, que são as modificações pós-traducionais. Então, essas 100 mil proteínas que nós podemos gerar partindo lá do nosso genoma, que tem 25 mil genes, as modificações nelas geram aí em torno de 1 milhão de espécies diferentes de proteínas que a gente pode chegar, tá? Partindo lá do nosso genoma. Então, essa complexidade, ela está associada a esses processos e a forma com que a gente regula esses processos para chegar na nossa complexidade, tá? Em um organismo extremamente complexo, como, por exemplo, os seres humanos, tá? Com diversos tipos celulares distintos, com regulações distintas, cada um deles vai ter proteínas distintas, tá? Só pensando aqui, né, que a gente não tem só as modificações na proteína para que ela possa desempenhar a função dela de uma forma ou desempenhar a função de outra maneira e etc. Não tem apenas a modificação da proteína.
a nossa regulação pós-transcricional também pode sinalizar a degradação de proteínas. Então, a gente chegou lá na proteína no final e a gente ainda pode regular que aquela proteína que está sendo produzida seja degradada, tá? E aí eu acabo silenciando também a expressão de um determinado gene. Ele chegou até o final, fez até modificação pós-traducional, mas depois disso eu ainda posso degradar essa proteína, tá? Se vocês estão vendo a matéria de citologia, né, de biologia celular, vocês provavelmente viram, né, que existem os proteassomas, né, que são complexos lá proteicos que degradam proteínas intracelulares. E essa sinalização é por ubiquitinação, tá? Existe a ubiquitinação, né, que é apenas uma modificação que modifica a função da proteína quando ela é feita em pouca, né, uma ubiquitinação, né, com poucos grupamentos ubiquitina, mas pode ser se ela é feita, né, em diversos, né, agrupamentos são colocados, aí você sinaliza a degradação daquela proteína, tá? E esse é, então, mais uma forma de você regular a expressão gênica, né, a partir lá no final, você degradando aquela proteína, você também está silenciando, está desativando um determinado gene, tá? E isso vai gerar aí consequências para o fenótipo, tá bom? Pessoal, era isso a parte de regulação da expressão gênica. Alguém tem alguma dúvida? Isso, tá, vamos lá. Aqui, o que a gente tem que entender? É que existem dois tipos de regulação. A nível transcricional, né, lá para os procariotos principalmente, a gente tem a regulação positiva e a gente tem a regulação negativa. Na regulação negativa, aqui eu estou olhando só para o repressor, tá? Repressor agindo. Repressor agindo. Na regulação positiva, eu estou vendo ativador agindo, tá? E assim como numa e na outra, eu tenho a possibilidade de ativar um gene ou desativar um gene. Na regulação negativa, que é o repressor, com o repressor, eu posso desativar um gene ligando o repressor, tá? Então, eu ligo o repressor. Quem sinaliza que o repressor tem que ligar é a molécula efetora, no caso, correpressora, tá? Para ligar um gene em relação ao repressor, eu preciso que ele desligue. Então, para eu ligar o gene, eu tenho que ter o desligamento do repressor. Quem vai sinalizar isso vai ser a molécula efetora do tipo indutora, que vai se ligar no repressor e vai fazer com que ele se desligue. Na regulação negativa, então, eu tenho o repressor sendo ligado para reprimir e desligado para ativar. Na proteína ativadora, na regulação positiva, eu tenho a proteína ativadora sendo ligada para induzir, para ativar, e desligada para desativar, tá? Vamos ver se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu responder a sua pergunta, Júlia? O repressor desativa o outro. Entendeu? Beleza. Então, é isso. Às vezes confunde um pouco, mas é porque a gente tem que olhar em separado e não junto. Isso age conjuntamente, isso é sinérgico. A gente vai ter, para um exemplo de um determinado gene, eu vou ter ativador e eu vou ter repressor. E eles vão estar sinergicamente. Para ativar o gene, eu preciso desligar o repressor e ligar o ativador, tá? Então, regulação negativa acontecendo e regulação positiva acontecendo. Tá? Para desativar um gene, eu vou ter que ligar repressor e desligar o ativador. Regulação aí negativa e positiva acontecendo, tá? Sinergicamente. Mas a gente olha em separado para a gente poder entender como que o repressor funciona num gene que é repressível, ou seja, repressível, então quer dizer que ele vai ligar nesse gene, e como que o repressor funciona num sistema induzível, quer dizer que ele normalmente está ligado e vai ser desligado. Tá? Mesma coisa para o ativador. Deu para entender? Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Além? Ou a gente finaliza por aqui. E conforme a Alexandra estava falando, nós vamos
Eles podem trabalhar juntos? A Júlia perguntou. Sim, em um mesmo gene, vamos dizer assim, um conjunto de genes que está associado ao consumo de lactose. Se vocês forem olhar, quem estiver estudando pelo livro, tem um exemplo do Operon-Lac, né, que é um grupo de genes que está associado ao consumo de lactose. São genes induzíveis, tá? E a gente tem regulação positiva e regulação negativa acontecendo. A gente tem um repressor que se liga lá no sítio operador, que normalmente está ligado lá. Quando eu tenho lactose, eu desligo esse repressor desse lugar, porque eu tenho lactose, então eu posso expressar esses genes, mas eu também tenho o tal de um ativador. Essa proteína ativadora só vai ser ligada para ativar o gene quando eu não tiver outra fonte interessante de consumo no meio. Então aí você tem aí agindo sinergicamente. Aí eu vou ter uma molécula que vai sinalizar isso, vai sinalizar que o ativador ligue. E uma outra molécula que vai sinalizar que o repressor se desligue. Tá? Então eles atuam em conjunto. Não são a mesma proteína, vão ser proteínas diferentes, mas atuam em conjunto, tá? Beleza. Bom, como a Alexandra estava perguntando em relação à aula de dúvidas, vai ser a nossa próxima aula. Na semana que vem nós não temos aula, porque o recesso começa no dia 23, tá? Então a gente vai se ver em janeiro, na primeira semana de janeiro a gente vai ter a aula e vamos fazer, não sei qual o dia, acho que não me lembro qual o dia da próxima aula. Mas enfim, tá lá no cronograma, tá? Só olharem o cronograma, próxima aula nossa. A gente terminou aqui o conteúdo de genética molecular. Na próxima aula nós teremos a aula de dúvidas. Então tragam as dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida de conteúdo e dúvidas relacionadas ao estudo dirigido. Também podemos conversar sobre elas nessa aula de dúvidas. Não entreguem o estudo dirigido ainda antes da aula de dúvidas. Apenas tentem fazer e anotem as dúvidas de vocês e tragam nessa próxima aula. Aí nessa próxima aula a gente conversa sobre isso e aí vocês podem corrigir lá, enfim, repensar mais ou menos e conseguir montar o estudo dirigido de vocês para poder enviar. Depois da aula de dúvidas vai ser a nossa prova, tá? Na outra semana, na semana seguinte. Aí vai ser a nossa prova de genética molecular, fechamos esse módulo e passamos para o módulo de genética clássica. Beleza?